sejam bem-vindas a mais um episódio do Estrogênicas Podcast. Um episódio novo, estamos de novo cenário, um episódio novo porque estamos em novo local, né? Estamos gravando aqui na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, capital do pão de queijo, do cafezinho, né? E para estrear esse nosso novo cenário lindo, maravilhoso, a gente vai fazer o que lá? Caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas. A senhora que gosta de colocar uma perguntinha lá na caixinha, né? A gente fez aquela seleção maravilhosa, mas resolvemos pegar somente aquelas perguntas relacionadas à endometriose. Por que, Lau? Para aproveitar, né, que a gente está no mês da endometriose. É o né? Março Amarelo. Março Amarelo, que a gente dedicado à precisa endometriose. dedicar a falar dessa doença que é tão prevalente, né, Leila, e que a gente ainda tem muita dificuldade para diagnosticar, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá. A gente selecionou algumas perguntas, vamos respondê-las. Ok, bora lá. Então, Nossa, é pesado isso, né? Muita gente tem essa coisa, né, de achar que quando não dá certo engravidar, é o corpo que está falhando, né? Mas não, o corpo não está falhando, né? Você tem uma doença que é a endometriose, uma condição, e é possível contornar essa condição e conseguir engravidar. Não quer dizer que não vai conseguir engravidar, né? mas você não acha que a gente devia contar para essa senhora que está triste, coitada, né? O que é endometriose? Por que o corpo dela não está falhando? Então, bora lá, né? Então, gente, a endometriose, ela é uma doença, né? Que acontece por um motivo que a gente ainda não tem muito bem esclarecido, mas são células do endométrio, que é o revestimento interno do útero, aquela paredinha lá dentro do útero, que vão se implantar em diversas regiões, na pelve, às vezes no intestino, às vezes na bexiga, às vezes nos ovários, nas trompas, e a gente tem relatos aí de endometriose no diafragma, no pulmão, garganta, cérebro, né? Fígado. E o fato é, essas células são células ativas, ou seja, elas sofrem influência dos hormônios produzidos pelos ovários, assim como lá dentro do útero. Então, na primeira fase do ciclo menstrual, onde a gente tem domínio do estrogênio, essas células, elas crescem, né? O endométrio cresce. E na segunda fase, quando a gente tem predomínio da progesterona, essas células vão ficar secretoras. E quando caem os níveis hormonais, a gente tem um desabamento do endométrio, consequentemente um sangramento, e aí, onde a gente tem o implante dessas células, a gente vai ter sangramento também. E sangue na cavidade é igual a que, Lau? Sangue na cavidade, o sangue fora do lugar, né, dentro do endométrio, ele vai levar a um processo inflamatório, né? E esse processo inflamatório, ele vai causar uma dificuldade para a paciente para implantar um embrião, vai levar a uma alteração da anatomia ali da pelve, anatomia das trompas, então pode levar a uma obstrução tubária, a um entortamento, né, dessa trompa, um enovelamento dessa trompa que leva uma dificuldade para o espermatozoide passar. Além disso, esse processo inflamatório também vai levar a uma inflamação dentro do ovário, se esse implante estiver no ovário, e vai levar, então, a uma alteração na qualidade daqueles óvulos e uma diminuição também na reserva daquele ovário, né? Então, senhora, o corpo não está falhando, mas ele está pedindo socorro. Ele está submetido, né, a uma condição clínica que pode atrapalhar a engravidar, mas que não é impeditivo de gravidez. Exatamente. Sim, né? A gente acabamos de falar, né, que a endometriose ela pode levar, né? Tudo a gente fala pode, fica parecendo, né, um negócio assim, porque não é uma coisa que tá. A endometriose, eu sempre falo lá no consultório, que é uma doença que a gente ainda tem mais perguntas do que respostas. Exatamente. Então, para cada paciente, a paciente pode vivenciar a endometriose de um jeito diferente. Então, ela pode sim levar uma diminuição na qualidade dos óvulos. Então, quando a gente coleta esses óvulos para uma FIV, por exemplo, pode ter uma performance pior.
como também pode levar a uma diminuição na reserva desses óvulos dentro do ovário. Exatamente. E aí a gente realmente diz que aquela mulher que tem uma suspeita de endometriose, ela precisa rapidamente de uma ajuda, né? Principalmente da reprodução assistida, uma avaliação, para saber se ela vai precisar de ajuda para engravidar. Uhum. Não esperar o que a senhora não pode, senhora. Tá esperando o quê, gente? Eu, hein? Tá parada? Não pode. A única coisa que ela não pode fazer é esperar, né? Quando aí a gente vai entender, e acho que aqui cabe a gente falar um pouquinho dos sintomas, né, Lau? Porque a dificuldade de engravidar é um dos sintomas da endometriose, exatamente, né? A mulher endometriótica, ela pode ter a dificuldade de engravidar, e pode, de novo, a gente sempre tá falando pode, né? Mas existem muitas mulheres com endometriose que engravidam espontaneamente. Então, nem sempre a gente vai ter uma infertilidade. Mas alguns sintomas são importantes, né? O principal deles, eu acho que é a dor, né? E aí a gente cai naquela discussão famosa de que a gente ainda negligencia muito a dor, né? Tanto as próprias pacientes, as próprias mulheres, quanto os profissionais de saúde. Então, aquela máxima de que sentir dor não é normal é verdade, né? Procura a ajuda do seu ginecologista, conversa com o seu ginecologista, e aí a gente pode ter outros sintomas, e a gente tem aquela famosa, são os 4 Ds, né? Da endometriose, não é? A dor, dispareunia, disúria, disquenia. São 4. Na verdade são 6, mas eu não vou lembrar todos. São muitos Ds, né? Mas enfim, a dor, né? Então dor pode ser dor para a relação sexual, pode ser dor na menstruação, pode ser dor pélvica crônica. Então não só aquela paciente que tem a dor na menstruação, mas a paciente que tem uma dor que continua pós-menstrual, pode ser endometriose. Não quer dizer que sempre que tem dor pélvica crônica é endometriose, mas pode ser endometriose. A paciente também pode ter dificuldade para urinar e dificuldade para evacuar no período menstrual, aí é mais comum no período menstrual. E ela pode ter desconforto, né? Muitas mulheres queixam, e aí é o problema do diagnóstico, né? Que às vezes não é só dor ou não tem dor, mas tem o estufamento do abdômen, né? Ela sente que ela fica estufada em uma parte do ciclo com o abdômen dolorido, né? E essa questão desses sintomas serem tão inespecíficos, né? E tão comuns em outras doenças, é que também contribui para demorar o diagnóstico, né? Porque não é uma coisa certeira como algumas outras condições clínicas. A gente tem uma condição clínica que tem muitos sintomas que são inespecíficos, né? E é importante a gente falar que a intensidade do sintoma não está relacionada ao tamanho da doença, né? Às vezes a paciente tem um foco de endometriose muito pequeno, mas ele realmente incomoda a ponto de prejudicar a qualidade de vida dela, e aquela paciente que às vezes tem uma pelve congelada, como a gente diz, né? Muitos focos de endometriose, ela nem sempre vai sentir dor. Então, essa associação, eu sinto muita dor, eu tenho muita endometriose, ela não é verdadeira. Não existe. Né? Então, para de esperar, senhora, vai procurar ajuda. E aí a paciente, né, respondendo a nossa perguntinha aí, né, a paciente que tem um diagnóstico, que tem uma suspeita, ela tem que buscar o diagnóstico, né? A gente vai falar depois como é que é, né? E aquela paciente que tem um diagnóstico, ela precisa sentar com o ginecologista, se for o ginecologista que vai orientá-la, ou ser encaminhada para um especialista em reprodução, para ela pensar no planejamento reprodutivo dela. Porque como a gente falou anteriormente, a endometriose ela pode diminuir a reserva, ela pode diminuir a qualidade. A outra coisa que diminui a qualidade é a idade. Né? Então, esperar significa que você vai estar acumulando fatores, ter a idade, né? E ter a endometriose.
Então a gente precisa pensar no planejamento reprodutivo. Quando é que eu vou engravidar? Se eu vou engravidar? Se eu quero congelar antes de engravidar? Se eu vou para um tratamento cirúrgico? Se vai ser tratamento não cirúrgico, medicamentoso? Então essa mulher não tem que esperar, ela tem que gerenciar essa doença que é benigna, crônica, mas que tem um comportamento às vezes bem agressivo, né? Acho que a gente até já respondeu, né? Essa, né? De infertilidade, não, né? A infertilidade é definida como a ausência de gravidez quando essa mulher, esse casal, está tentando engravidar com relações sexuais frequentes num período aproximado de 12 meses. A dor dessa mulher não está diretamente relacionada à infertilidade de maneira alguma. A gente não pode definir dessa forma. Não pode definir dessa forma. A dor, ela pode ser um indicativo de endometriose. Ou de alguma outra patologia que curse com dor. Isso. No caso da reprodução, né, da paciente infértil, é muito comum a gente ter endometriose como um diagnóstico, né? De ser a causa dessa infertilidade. Mas a gente não consegue fazer essa relação assim. Sempre que tem dor, tem infertilidade. Né? Ai, que lindo. Bate palma para essa senhora. Essa pergunta foi maravilhosa. Maravilhosa. Faz todo sentido, senhora. Tem que sempre pensar. Não só quem tem endometriose, todo mundo tem que pensar em congelar óvulos se não estiver pensando em engravidar, né, Laura? Mas eu acho que a paciente que tem endometriose, ela tem sim que pensar na preservação da fertilidade dela. Né? Porque, como a gente falou explicando, né, que são células do endométrio localizadas fora do endométrio, mas que são ativas e que sofrem influência do hormônio, quanto mais o tempo passa e essa célula vai sofrendo influência, quanto mais ela sangra, mais ambiente inflamatório ela vai criar, mais problemas ela pode trazer para a fertilidade. E além disso, ainda tem o outro fator, que é o fator mais importante para a nossa fertilidade, que é o avançar da idade. Né? Então, a paciente tem endometriose, ela teve um diagnóstico de endometriose. A depender da idade, ela já deveria pensar em congelar naquele momento. Exatamente naquele momento. Se ela, por acaso, for ser submetida a uma cirurgia, tem que pensar em preservar a fertilidade, porque a cirurgia pode levar a uma diminuição da reserva. Né? Então, quando vai depender da idade da mulher, da história que ela tem, de qual vai ser a abordagem terapêutica que a gente vai fazer para essa endometriose, e aí, então, a gente define o momento. Mas é uma estratégia, né, para poder ajudá-la a pensar num planejamento reprodutivo de longo prazo. Perfeito. Não vejo essa correlação. Não, também não vejo. Depende, né? Assim, porque parece que é só uma coisa, né? Nem sempre, né? Quando a gente pensa no tratamento de fertilização, nem sempre é preto no branco, né? Tem que pensar vários outros fatores, né? Se tem fator masculino, a idade dessa mulher, né? Se tem alguma outra coisa associada. Quando a gente fala em chances de fertilização, a endometriose vai entrar como um fator, mas eu acho que tem outros fatores mais importantes que pesam mais, como você falou aí, a idade materna, fator masculino, né? Então, acho que não existe essa relação de pacientes que têm endometriose precisam tentar FIV mais vezes. Acho que não. Cirurgia para endometriose ajuda ou pode atrapalhar a fertilidade? E como decidir o melhor momento? Cirurgia é muito importante, né? A gente é uma estratégia terapêutica que vai depender do tipo da endometriose, o grau dessa endometriose, vai depender de como essa paciente, como está o quadro dela. Pode ser que seja a estratégia adequada para ela, pode ser que não. A gente tem um tratamento medicamentoso que também resolve muito bem, né? E se atrapalha, né? A cirurgia, ela pode danificar os ovários, né? Se a gente tiver um endometrioma, que é a endometriose no ovário, quando a gente vai fazer a retirada desse endometrioma, a gente acaba lesionando
chegando em tecido são. Então, a gente pode sim ter uma piora ali daquela quantidade de óvulos. Por isso que a preservação é importante no pré-operatório. Eu acho que a avaliação cirúrgica, eu falo muito com as minhas pacientes, fazer uma avaliação cirúrgica é sempre muito importante, né? E principalmente escolher um bom cirurgião, né? Aquele que também pensa no seu futuro reprodutivo. Exato. Né? Porque operar bem a endometriose nem sempre é sinônimo de estar pensando no futuro reprodutivo da paciente. Então, eu acho que essa avaliação ela é muito útil quando a gente fala de diagnóstico de endometriose, mas principalmente, isso é uma coisa que eu aprendi muito com meus colegas cirurgiões, pensar na cirurgia quando essa doença traz prejuízo de qualidade de vida. Sim. Né? Então, se a gente consegue controlar, na verdade, a endometriose com outros tipos de tratamento sem ser a cirurgia, que bom. Se a gente pode restabelecer a qualidade de vida dessa mulher sem a cirurgia, que bom. Né? Ou postergar, né? Exatamente. Puder, mas postergar. às vezes a gente tem indicação de cirurgia e um bom cirurgião vai saber indicar, né? Com prejuízo de qualidade de vida, quando está acometendo órgãos nobres, né? A gente precisa pensar na cirurgia e aí eu acho que preservar a fertilidade, né? Congelar os óvulos ou realizar uma fertilização sempre tem que vir antes do procedimento Por isso cirúrgico. que é importante a gente, né, assim, andar junto, né? O Sim, cirurgião interagir andar junto com o dois profissional lados da reprodução assistida. Eu acho que essa paciente ela precisa de um atendimento multidisciplinar. Não é à toa que a gente sempre fala isso. Então, o cirurgião e o profissional da reprodução, eles andam juntinhos aí na decisão desse tratamento. Exato. Bom, eu vejo muito. Medo de engravidar não é só para paciente que tem endometriose, né? É para todo mundo, né? Mas né? eu acho que a hora que você recebe um diagnóstico, mesmo que você não esteja pensando na gravidez, eu acho que passa muito pela cabeça das mulheres assim: agora eu sou obrigada a pensar em ter um filho, né? Porque agora eu recebi um rótulo, né? Eu sou uma paciente endometriótica. E agora? Né? Eu preciso pensar em ter um filho, eu preciso pensar em preservar a minha fertilidade, né? É muito difícil. Como é que a gente vai dizer, você vai lidar dessa forma? Eu acho que a informação é o melhor caminho, né? Procurar o seu médico, conversar com ele. Se for preciso, procurar um especialista, um cirurgião, um especialista em reprodução assistida, buscar informações, eu acho que é o mais importante para que essa paciente tenha total conhecimento do que pode acontecer com ela, né? Do que a gente pode prevenir, né? E aí decidir o que ela vai fazer ou não. Acho que o pensamento da preservação da fertilidade é muito importante. Eu acho que isso tem que ser falado sempre, né? Mas eu acho que o principal é buscar informação. E entender, né, que sendo uma doença crônica, essa mulher ela precisa de uma avaliação multidisciplinar e ela vai precisar de uma avaliação para longo prazo, né? Não adianta ela achar que vai fazer uma coisa pontual, um tratamento pontual e que vai resolver, né? Ela é uma doença crônica, então ela tem que se cuidar a longo prazo, né? Então aí tem que ter atividade física, tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ter um acompanhamento talvez até com um profissional de psicologia, né, para ajudar cuidar da saúde mental, gerenciar estresse, e aí pensar nas questões tanto de tratamento cirúrgico, se for o caso, tratamento medicamentoso e de reprodução. Perfeito. Então, acho que a gente não vai achar um embasamento forte na literatura com isso, não, né, Lau? E nem que exista diferença para aquela paciente que tem endometriose e aquela que não tem. Parece que uma vez, para algumas mulheres, né? Por isso que a gente fica o tempo todo falando pode, né?
Parece que para algumas mulheres, a depender da idade dela, por exemplo, a gente conseguiu o óvulo, mesmo ela tendo uma endometriose profunda, grave, vai conseguir engravidar. Né? E às vezes uma outra que tem uma infertilidade leve, que tem mais idade, já vai não engravidar. Vai conseguir. Então, acho que a endometriose vai entrar em ordem de importância, não como um fator mais importante aí, a gente vai ter outros fatores mais importantes que vão interferir nesse resultado. Sim. Né? Ai, que forte. Eu acho que primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico de endometriose, né? Primeiro, assim, que existe uma demora, né, nesse diagnóstico. As mulheres demoram entre 7 a 10 anos para serem diagnosticadas, e essa demora é porque muito importantemente, os sintomas são inespecíficos, então demora um pouco para isso acontecer, mas também porque existe um pouco de negligência, tanto da mulher quanto de quem está acompanhando, achando que é normal. Eu achava que a minha dor era normal, achava que era normal ter cólica é coisa de mulher, e não é, né? Então, primeiro é pensar pensar nesse diagnóstico. Depois, para o diagnóstico, hoje a gente usa muitos exames de imagem, né? A gente tinha um tempo atrás o exame que era padrão ouro, né? Que era a videolaparoscopia, que a gente precisava ver a lesão e fazer a biópsia da lesão. Isso. Hoje, os exames de imagem feitos por profissionais que sabem bem o que estão procurando, tanto o ultrassom com preparo intestinal como a ressonância, eles estão equivalentes, né, à videolaparoscopia. Então, esses são exames que a gente vai precisar fazer para fechar o diagnóstico, né? Depois, para tentar engravidar, para fazer uma FIV, aí são exames relacionados pela propedêutica de infertilidade, né? Isso. Que a gente já falou aqui em vários episódios, né? E, gente, lembrando que assim, não é qualquer ultrassom que detecta endometriose, né? Precisa ser um profissional capacitado, treinado e com experiência para achar os focos, né? É um ultrassom, vamos dizer assim, entre aspas, especial, porque você precisa fazer um preparo do intestino para que possa ser mais fácil a visualização de possíveis focos, né? Então, não é todo lugar que faz, não é todo profissional que faz, né? Então, cuidado, porque às vezes vai super diagnosticar ou vai achar que está vendo alguma coisa e não é, ou não vai ver nada e realmente tem alguma coisa lá, mas o fato é que o ultrassom transvaginal simples, ele quase não vê foco de endometriose. Isso, né? É muito importante isso. Então, não tem relação, né? Endometriose é uma doença, uma lesão, um câncer de colo de útero é outra doença. São causadas por coisas completamente diferentes e uma não piora o prognóstico da outra, né? E são tratamentos também diferentes. É claro que aí, quando a gente tem uma pessoa que tem um câncer de colo de útero, que vai ser submetido a um tratamento, a depender do tratamento, a gente também tem indicação para preservação de fertilidade. Então, acaba tendo mais um fator para pensar na preservação. Não há interação entre as doenças e, como a Lau falou, não piora o prognóstico. Piorar prognóstico é uma doença tornar a outra mais grave. Isso não acontece. O fato do diagnóstico ser atrasado é porque, primeiro, existe uma cultura de que sentir dor para a mulher é normal. Então, a mulher sente dor para menstruar, a mulher sente dor para ter relação, a mulher sente dor para parir. Então, convencionou-se que dor é uma coisa que faz parte da vida da mulher e não é. Por isso que hoje todas as campanhas que a gente vê de endometriose, né, o jargão da maioria delas está relacionado a isso. Sentir dor não é normal. Então, é muito por isso que o diagnóstico fica atrasado. E atrasa tanto do ponto de vista da paciente procurar e ela reconhecer que essa dor está trazendo um prejuízo de qualidade de vida para ela, quanto do ponto de vista do profissional de saúde que a atende, reconhecer que essa dor está trazendo prejuízo de qualidade de vida para ela. Então, a gente tem um atraso em vários sentidos.
Agora, do ponto de vista de pesquisa, a gente tem muita pesquisa de endometriose, né, Lá? E além disso, né, além dessa questão da dor, da consciência da dor, ainda tem que, às vezes, o diagnóstico vai demorar um pouco mais para acontecer, porque os sintomas são inespecíficos. Sim. E eles são sintomas que acontecem em outras doenças também. Então, às vezes, demora um pouquinho para poder chegar e fechar aquele diagnóstico. É quase que, se você... dando um exemplo bem bobo, mas para todo mundo entender, é quase que você chegar num pronto-socorro com uma criança com dor na barriga, ela pode ter apendicite, ela pode ter verme, ela pode ter uma intoxicação alimentar, então é mais ou menos isso. Todo sintoma relacionado à endometriose, ele pode estar ligado a outro tipo de condição, outro tipo de doença. Exato. Dor. Sempre que tem dor, a gente tem que pensar em endometriose quando a gente está falando de dor mulher. Dor pélvica, dor na relação sexual, dor que continua, né, depois da menstruação, dor na menstruação, uma menstruação que impossibilita a pessoa de viver. Mas eu acho que esse é o ponto-chave da dor, né? Já que a gente disse que é tudo muito inespecífico, o ponto-chave da dor é até que ponto essa dor está prejudicando a sua qualidade de vida, né? Você, quando está com dor, você fica incapacitada? Eu costumo perguntar isso muito para as minhas pacientes no consultório. Você sente dor para menstruar? Sinto. Que nota você dá para essa dor sua? 7. Mas quando você sente essa dor, você fica incapacitada? Você consegue fazer suas atividades em casa, suas atividades profissionais? Você consegue? Consigo. Então, para ela, não é 7. Né? Ou não, quando eu sinto dor, eu fico totalmente inválida em cima da cama. Peraí, o seu sinal vermelho tem que estar ligado. Né? Eu acho que é o prejuízo da qualidade de vida que é aí o ponto-chave da dor. Eu não acho que virou moda, não. Eu acho que, como tudo que a gente está botando luz, acaba que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai se falar um pouco mais na internet. As pessoas que têm endometriose, né, as famosas, vão falar um pouco mais, mas eu não acho que virou moda, não. Eu acho que é uma doença muito prevalente, né? Uma em cada 10 é muito prevalente, né? Então, assim, se pensar que 10% da população feminina tem endometriose, não pode ser moda. É real. É real que ela exista. Eu acho que, na verdade, assim, não é uma moda, mas é uma coisa que está muito em evidência no momento, né? Então, tudo que está em evidência acaba refletindo. Então, quando a gente fala que o sintoma da endometriose que a gente tem que prestar mais atenção é dor, todo mundo que tem dor vai achar que tem endometriose, né? E aí é que a informação faz diferença, o profissional faz diferença, um bom diagnóstico faz diferença, né? Então, eu acho que não é uma questão de ser moda, é uma questão de estar em evidência, igual você falou, a gente está iluminando, né? A gente está falando sobre aquilo. Então, as pessoas vão se atentar mais e o mais importante é buscar informação sobre aquilo para não ficar doido, né? Não ficar paranoico em cima de um negócio que às vezes não existe. É isso. Senhora, é possível. Eu acho que é o mais importante. Pensar no planejamento Pensar no seu planejamento reprodutivo, não deixa para depois, vai atrás de informação. É possível ser mãe tendo endometriose, é possível guardar seus óvulos, então não espera não. É possível engravidar espontaneamente, Isso. É possível engravidar com tratamentos de baixa complexidade, é possível engravidar com tratamentos de alta complexidade, então é possível. Né? Então acho que é buscar mesmo, né? Buscar informação e fazer o planejamento que tem que ser feito. Exatamente. Né? Bom, a gente, além dessas perguntas que a gente escolheu aqui como as perguntas mais que faziam mais sentido assim da caixinha, a gente tem um episódio inteirinho sobre endometriose, que a gente falou bastante sobre a doença, sobre tratamento, sobre diagnóstico, que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Com certeza, e continue nos acompanhando em todas as redes sociais e nas plataformas de áudio. Até o próximo. Até o próximo.